E a imprensa esportiva falou sobre a derrota do Flamengo em cima do Botafogo por 3-2, né? O Botafogo venceu a partida. E os detalhes que falaram muito importantes são que o Jorge Sampaoli falhou numa possível escalação, na forma que mexeu no time, e também sobre a permanência de Gabigol como titular da equipe. Será que chegou o momento do Gabigol voltar ou ser banco de reservas e começar a recuperar o seu bom futebol para poder voltar à titularidade? Ou ainda dá para manter o Gabigol como titular? Qual é a opinião, torcedor? Qual é a sua opinião nesse momento? Porque vai ter a partida contra o Racing, jogando fora de casa o Flamengo, e o Mengão precisa vencer essa partida. E nós vamos analisar aqui nesse momento. Eu gostaria que você chegasse deixando o seu like é muito importante. Se você não é inscrito, se inscreva e ative o sino das notificações. E vamos ver o que a imprensa está falando sobre os erros do Jorge Sampaoli, essas mudanças que ele fez no Flamengo e sobre o que o Flamengo precisa fazer para poder sair dessa situação. Bora pro vídeo de hoje, créditos canal ESPN Brasil, link na descrição. Fogo muito certeiro quando chega. E foi assim de novo no Clássico, merecido. Merecido. Zé, tudo bem? Olha, você falou do Lucas Perry, né? Das esticadas do Perry, coisa que o Santos não está conseguindo fazer, mesmo jogando quase de meia. Sabe que o São Paulo quer do Santos ainda também. O São Paulo quer do Santos. Vamos falar disso já. Vamos no Botafogo. Vamos falar desse tiquinho. Porque. Falar um tiquinho do Botafogo? Oi? Vamos falar um tiquinho do Botafogo? Não. Vamos falar deste tiquinho. Esse trocadilho já venceu, hein? Já venceu na semana passada. Se nem o Bubu aprovou a piada, Nossa, aí realmente, meu amigo, o nível tá lá embaixo. O trocadilho é igual frios, né, laticínios? Tem um prazo de validade, né? Dá pra ficar, né? Vamos aprimorar. Vamos aprimorando tudo isso aqui. Quem sabe às 3 horas sai alguma boa. Meu querido Zé Elias, cara, a gente fala de Cano, a gente fala de Gabigol, daqui a pouco vamos falar do Gabigol também, hein? Gabigol, quem mais a gente fala aí de centroavantes e tal, que também a gente fala do Roger Guedes no Corinthians, que é um atacante, né? Rony no Palmeiras. Pedro Raul, hein? Joga hoje. Pedro Raul, que hoje entrou no Bahia. Manchester City. Cara, na boa, se a gente pensar esse ano, Tiquinho não tá devendo nada pra esses caras não, hein? Talvez o Cano, uma prateleirinha mais ali em cima e olha lá, hein? Boa tarde. Boa tarde, William. Boa tarde, Bubu. Boa tarde, grande Pedro Ivo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu vou um pouquinho além, William. Vai nessa. Eu acho que o Tiquinho já vem sendo um protagonista do Campeonato Brasileiro desde o ano passado. Porque com a chegada dele no Botafogo, o Botafogo mudou. Tinha suas carências, tinha suas dificuldades, mas se você lembrar aí, o ano passado, o Botafogo... quem fez o gol? Tiquinho. Quem assistência? Tiquinho. Participava e o jogo praticamente do Botafogo tudo ali em torno ao Tiquinho, né? A forma como ele se comporta em campo, a forma como ele se move. O cara experiente, né? Capaz de... Ontem fez muita diferença. Segura a bola, a hora que ele tem que acelerar, ele acelera e tal. Ontem ele fez exatamente aquilo que se esperava de um grande centroavante. É um cara que às vezes tem poucas oportunidades, mas as que tem ele guarda. Ele sabe exatamente o que tem que ser feito. O terceiro gol, ali qualquer outro jogador poderia, ao invés de dar a chapada que ele deu, bater forte, a bola subir, né, não ter a precisão. Não, ele não. É experiente, né? Já tem um pouco de... Né, já tem uma certa idade, já rodou o mundo aí, jogou grandes campeonatos, jogou contra grandes rivais, grandes adversários. E ontem tranquilo, a bola chega, ele só dá o tapinha assim, olha o goleiro, no contrapé do goleiro, tranquilo, e sai para comemorar. Eu acho que ele é um bom centroavante. É um bom centroavante. O time do Botafogo... É um bom centroavante especificamente para o que o Botafogo quer. É isso que eu ia falar. Especificamente para aquilo que o Botafogo faz, ele é perfeito. Não adianta você querer jogar em velocidade com ele. Ele não é um jogador rápido, veloz, como o Rony. Ele não é assim. Agora, só que ele te dá muitas possibilidades. Ontem, quando o Botafogo ficou com um homem a menos... Impressionante a partida que ele fez. Ele recua, participa do jogo na fase defensiva. Quando precisa sair com a bola, ele é a referência, ele joga para o lado, põe o corpo, protege, espera a falta. Jogadoraço, muito bom jogador. E olha, você sabe quando você percebe que o cara é bom? É porque é o seguinte, você chega e fala assim, o Tiquinho jogaria no Flamengo? Tiquinho? Dificilmente, né? Não, que eu falo assim... Como característica, você fala, se não tem o Pedro, se não tem o Gabigol, se precisar, sim. Sim. O Tiquinho joga no Fluminense? Joga, sim. Joga no Corinthians? Joga no Palmeiras? Joga. Né? Joga no Atlético? Por característica, tem espaço. Podia não ser titular, mas com esses jogadores... Mas ele joga, você fala assim, eu vejo ele jogando.
aí você percebe que o cara é bom. Você acha que o Tiquinho jogaria em qualquer clube do país, então, é isso? Eu acho que sim. Não necessariamente como titular, mas estaria no elenco, entraria e daria conta do Às recado, é vezes, isso? às vezes Ele até tem- como titular, ele dependendo do time, sim. Ele tem algo para eu acho que ele tem algo para mim que é muito valioso. E não pela atuação de ontem, porque senão parece que é só a memória fresca. Ele é muito inteligente. Ele é muito inteligente enquanto Muito jogador. tático, né? Quando você olha para o time do Botafogo ontem para tentar entender como vence o Flamengo, passa muito, você falou muito tático, passa muito pelo entendimento do time e passa muito pelo Tiquinho. Como ocupa espaço, como arrasta, como tá na hora certa, dá aquela, sabe, aquela pausa na corrida para estar no tempo certo, para ajeitar o corpo. Então, assim, ele é muito inteligente. E aí o cara que é muito inteligente, cumpridor do papel dele taticamente, ele encaixa muito bem no que o Botafogo pede hoje. O Botafogo é um time como foi jogar ontem. Talvez o Botafogo tenha que ter a bola num time, um time fechadinho lá atrás o tempo inteiro, bota aquele ônibus lá atrás, tenha que criar com muito volume. Outra formação não é a proposta de ontem. Mas para o que o Botafogo pedia ontem, ele entende muito bem. Então, cara, desse nível de inteligência, com qualidade de finalização, com qualidade de ocupação de espaço, é muito difícil você pensar em tal time ele não joga, a não ser que seja um time com uma formação muito específica de uma velocidade que aí você não vai nem buscar o Tiquinho. Agora, é inteligentíssimo o tipo de contratação. E aí quando a gente olha, né, a SAF, como é que é feito o movimento, por que vai atrás do Tiquinho, o que pede, o que entende, também não é por acaso como o Tiquinho chega por ali. Porque muita gente que não acompanhava, vê ele fala, mas o Tiquinho, essa é a contratação do Botafogo, então começa a responder. Achei emblemática a atuação do Tiquinho ontem, emblemática para posicionar para um grande público que talvez não acompanhe tanto o Botafogo. E é uma pena, porque é interessante se ver a evolução desse time. Quando não estava bem, a gente falava. Mas é emblemático para posicionar o que é o Tiquinho. Olha como ele se desloca. Ó, ele entende onde vai estar o espaço ali. Ele não vai para correr junto dos zagueiros. Dá um passinho para trás, se desloca, sabe que o zagueiro do Flamengo está dando espaço e a bola vai chegar para ele. Aí bateu. Então, assim, é de uma inteligência muito interessante, Tiquinho. Né? Sabe o que eu achei curioso ontem, Bueno? Não falar do Tiquinho e tal, várias pessoas, mas uma coisa eu achei curiosa no jogo de ontem. O Botafogo tiveram expulsões ontem no jogo. Né? E muita gente falava do descontrole emocional do Botafogo, nos clássicos do Carioca e tal, etc. Daqui a pouco a Ciba vai falar disso. Mas assim, eu vi ontem o destempero do Luiz Castro, na expulsão ali, que ele ficou bravo, porque ele não era para fazer substituição e tal, etc. Mas a expulsão do Rafael foi uma coisa particular do Rafael, uma besteira dele. Apesar disso, eu não senti o Botafogo em nenhum momento se descontrolar. Então, perdemos eu falei Rafael? Fábio, né? Perdemos o Fábio. Ih, falei Rafael também. Não tem jeito, né? Falho. Não tem jeito. Perdemos o Fábio. Pronto, casa caiu, desmoronou. Sai um gol, inclusive no setor que era do Fábio. Não, é o Rafael ontem. É Rafael, A gente vive trocando O também. que é isso? Mas pera, calma, o programa tá trilha ficando sonora aí? maluco, é Tá isso? tocando aqui. Não, é o sonora? Rafael. Tô ao Tá vivo. doido? Não, Rafael. Rafael. Não tô maluco, não. São os irmãos, né? Enfim. E O justamente Botafoguense pra caramba. Se a gente muito. jogar ali. Saiu gol ali pelo setor, mas em nenhum momento o Botafogo se descontrola, o Botafogo sabe o que está fazendo, o Botafogo controla, o Botafogo faz o terceiro gol, toma uma pressão absolutamente natural a partir do momento que leva o segundo. Depois da saída dele, rapidinho, só pra você passar Pode falar, por pode falar. Depois da saída dele, tem uma maturidade de voltar pro jogo. Exatamente. Mas a saída dele, pra mim, é fruto de um destempero de fora do campo. O time fica muito nervoso a partir da reclamação do Luiz Castro ali. O time em algum momento fica muito nervoso. Mas a expulsão dele é antes do Luiz Não, Castro. mas aquilo ali já vem de antes. O Luiz depois que vai destemperar, o Luiz depois que vai perder a cabeça. Então, assim, era um time que em algum momento no início do segundo tempo, eu acho que essa maturidade veio depois. No início do segundo tempo, o Botafogo em algum momento sentiu o calor do Flamengo. Depois que ele consegue se reposicionar e voltar pro jogo. Podemos falar disso na sequência. Não, mas Eu senti um controle ali eu achei um pouco depois da expulsão. e Botafogo como se tivesse 11 contra 11. E uma pressão do Flamengo no começo do segundo tempo, que a gente já esperava. Entrou o Everton Ribeiro arrebentando, jogou muito o Everton. Nossa, meu Deus do céu, mudou tudo. E depois no final. Mas eu senti um Botafogo no controle das ações, sabendo o que ele tinha que fazer, sabendo que ia tomar pressão, mas no controle daquilo que ele tinha que fazer. Eu achei isso admirável ter no Botafogo, Bubu. Você sentiu, né? Tudo Senti. bem. Você sentiu isso, foi o jogo, você estava vendo, você começou a sentir. Senti. Né? Porque você não sente as coisas no jogo? Não sei se é bem esse verbo, né? Sentiu. Né? Você sentiu, senti né? também. Mas tá bom. Todo mundo Eu sentiu. vou tentar mostrar o que eu senti agora, tá? Vai lá. Você não sente nada com o jogo? Eu sinto. Não percebe? Mas não, coisas de vez assim? em Você não quando eu sente? sinto. Não tem sensações com o jogo? Vamos lá, eu tô sentindo que eu preciso dar uma boa tarde pra você, pro Zé, pro Pedro E pro fã de esporte. e pro fã de esporte antes de fazer minha explanação. Botafogo é um time ardiloso.
é um time matreiro. Começou bem. É um time traiçoeiro. É um time que faz uma armadilha para os seus adversários. Ele é o líder cirúrgico desse Campeonato Brasileiro. O Botafogo teve metade das finalizações do Flamengo, teve 26% de posse de bola. Se é esses coleguinhas aí que gostam da posse de bola e tal, o Fluminense encanta, o dinizismo, não sei o quê. Mas o Botafogo... Não vamos diminuir. Calma, mas são propostas diferentes. São propostas diferentes. Eu não estou diminuindo, estou falando assim. Mas é antítese desse jogo. O Botafogo contra o São Paulo. O São Paulo foi superior. Você olha o jogo assim, o São Paulo foi superior. O São Paulo teve perto de virar o jogo. Perdeu. Merecidamente. Porque o outro foi mais eficiente. O Botafogo foi eficaz. Contra o Bahia deu quase 3 vezes mais finalizações contra o Botafogo. O Botafogo deu, acho que 5 chutes, fez 3 gols. Ontem o Botafogo deu 6 chutes certos, fez 3 gols. Você viu o que o São Paulo falou na coletiva? Mereceu porque foi mais contundente, né? Faltou contundente. Fez o gol. O São Paulo falou isso na coletiva, porque foi perguntado se o time teve mais posse. O Botafogo é mais organizado para defender e para sair então, e aproveitar os espaços. A gente já tinha visto essa faceta do Fogão na parte final do Campeonato Brasileiro passado, que era um time que fora de casa, quando tinha que ser reativo, causava dano para qualquer adversário. Teve um jogo espetacular do Botafogo ano passado, que foi a vitória contra o Inter 3-2 no Beira-Rio. Aquele jogo dramático no fim, expulsão e tal. Por isso que a vitória de ontem não é por acaso. Tem uma linha ali de trabalho. O Botafogo é um time que aprendeu a saber sofrer, como gosta de dizer o Pedro também. É um time que não precisa da bola, não precisa ter tantas chances para conseguir os seus resultados. Isso aí vai resultar em quê nesse campeonato de 38 rodadas? O Botafogo vai se manter ali? Eu não sei se o Botafogo vai se manter líder, vai ser campeão, a tendência é que não. Mas ele já comprovou ser um time competitivo, aguerrido, chato, encardido para qualquer adversário. Então você aí, receba na sua casa o Botafogo, você vai ver como você vai ter dificuldades. Por mais que seu time possa ser melhor tecnicamente, ter mais poder de investimento. Foi o caso, né? Foi o caso. Era Maracanã, mas não é Campo Neutro, tinha mais torcedor do Flamengo, o Flamengo era mandante. Mas o Botafogo se sente à vontade, confortável. E é a sensação que você está passando, né? Eu, diferentemente de você, eu não acho que estava 11 contra 11 quando o Rafael foi expulso. Parecia 12 pro Botafogo contra 11 do Flamengo. Olha o lance do gol ali. O Tietchan passa por 3 jogadores, parece que não tinha ninguém ali, né? Parecia que ele estava absolutamente sozinho. O Tiquinho tem o mérito, botou a bola para dentro, mas a jogada do Tietchan é absurda, né? Então tem vários jogadores do Botafogo que, se não são os melhores jogadores do universo, mas funcionam muito bem coletivamente. O Marçal, desse que chegou no Botafogo, chegou muito bem. Só uma pequena interrupção, desculpa. Rapidinho. Fã de esportes aqui, ó. Daqui a pouquinho, a qualquer momento neste programa, o Corinthians vai anunciar seu novo treinador, hein? Ih, rapaz. Lili Nascimento traz a informação pra gente. Muito provavelmente, Fumaça Branca? neste programa, sim, Fumaça Branca, o Corinthians vai anunciar seu treinador. Mas segundo informação da Lili... E pelo caminhar aí das últimas horas, este treinador deve ser Vanderlei Luxemburgo. Já. Eu queria o Zé, mas... Em instantes. Já. Não quis. Volta, Bubu. Vamos lá. Botafogo, líder do campeonato. Botafogo. Então, há um encantamento com o Tiquinho, com razão, pela performance dele. Ele me lembra um pouco, embora não seja a posição exatamente a mesma, o Bruno Henrique do Flamengo 2019. Lembra? Que era coisa que nem cavalo aguenta. Quando ele corre, quando ele pega, contra-ataque, velocidade, ele alterna força física, imposição. Né, o caos que ele causa para a defesa adversária. Né, um cara que luta, se entrega, tem qualidade, né, tem várias virtudes. Mas o Botafogo tem outras coisas boas ali. O Lucas Perry é impressionante, né? Quero muito falar dele, hein? Então, porque, por exemplo, tem São Paulino que fala, né? Saia do São Paulo para ser campeão, ou para se dar bem, né? O Thiago Volpe lá no México, o goleiro, fez um gol de pênalti com cavadinha agora, né? E o Lucas Perry já tem São Paulino assim, meu Deus, a gente tinha um goleiro, se não o novo Rogério Ceni, mas quem sabe era a solução pro gol do São Paulo. Tava aqui em casa, prata da casa, São Paulo liberou. O tricolor, Rafael é bom. O Rafael tá bem, mas assim... Alguém fez uma avaliação errada, né? Se ele era um goleiro aparentemente sem muito futuro, olha o que ele tá pegando. É absurdo que ele tá sendo destaque. Deixa eu fazer uma pergunta para você sobre o Lucas Perry. Fácil, por favor, fácil. Hoje é 1º de maio, certo? Dia do Trabalhador, parabéns a todos. Vamos ao recorte do ano. Tem algum goleiro no Brasil jogando mais que o Lucas Perry nesse ano? Fábio tá na briga. Tá. Fábio tá na briga para mim. Ok. Quem mais? Tô falando jogando, você falou na briga, o né? Everton tá sendo muito exigido. O Everton tá sendo muito exigido. O Bento do Atlético tem feito bons jogos também. Eu acho que tem uma prateleira aí com 4, 5 que a gente pode falar que... Com o Lucas Perry dentro dessa prateleira. Sim. Tá nessa prateleira. Sim.
Sim. Eu acho que tem o Lucas Perry, eu acho que tem o Fábio, eu acho que tem sim o Bento. O que o Bento faz naquele jogo contra o Atlético não vence, não é porque, só por limitação. Jogou muito. Por causa dele. O Atlético Mineiro, no caso da Libertadores. Isso. Eu acho que dá pra colocar, né? Esses 3. Só eu lembrei do goleiro da seleção, o Everton. O Everton, a gente não imaginaram, né? Ele já é muito acima da média pra mim. Pode ser, pode colocar nessa prateleira. Porque ele tá sendo muito Mas eu acho que tem exigido, uma primeira prateleira aí bem interessante do ano. Eu acho que ele tá, William. O PR tá na primeira prateleira? Sim. Desse ano, sim. Que temporada, hein? Pô, ontem é brincadeira. Ontem fez defesa num nível de dificuldade. Aquele lance do Pedro, que ele tira com o pé. O João Paulo dos Santos teve um período... E o William vai ficar bravo contigo. Não, esse ano o João Paulo não tá no mesmo nível. No começo do ano, deixa eu falar do João Paulo. No começo do ano ele esteve mal. Talvez pelo problema pessoal da esposa, aquelas coisas todas ali. Mas agora ele está voltando a ser decisivo para o Santos. Mas esse ano... Bom, o que ele pegou o último lance lá do América. Mas esse ano o João Paulo ainda não está na primeira prateleira. Caiu uma prateleira ali. O Prats acha que ele está na 5ª prateleira do América, mas você é outra história. Prats acabam sendo muito críticos. Não. O João Paulo, para mim, ele desceu uma prateleira, mas com chance de botar a primeira. Esse negócio do Santos, o Prats... eu defendo o João Paulo. O Prats é que não gosta do João Paulo. Nunca vi isso na minha vida. Mas o PR é primeira prateleira hoje? Sim. Esse ano? Sim. Esse ano. Olha... Você concorda, Bubu? Não, eu concordo e eu acho que desses nomes todos que a gente citou é o mais surpreendente, né? Porque pouca gente, quem acompanhou a carreira do PR, ele teve algumas poucas oportunidades como titular do São Paulo e não foi bem. Teve uma outra falha que eu me lembro e tal. E muita gente, falavam bem dele na base, mas chegou no profissional, não era lá dessas coisas e tal. E hoje, ainda com a idade relativamente pequena, é um goleiro que já mostra maturidade, segurança. Botafogo ficou quase mais de 50 minutos com um jogador a menos. Foi. Por isso que eu falei de saber sofrer. Essa defesa está sendo muito bem protegida. Então tem um goleiro que está indo muito bem. A zaga está muito, muito legal, acertadinha. Adrielson com o Cuesta. O Marçal na lateral esquerda para mim é um destaque dessa equipe. Mas aí você tem o Danilo Barbosa ali, com o Tietê, fazendo a proteção para essa defesa. O Tietê que também era muito associado a meio que peladeiro, né? Sai jogando, esquema audax, dinizismo, tal, não sei o quê. Mas como ele está indo muito bem, e foi uma opção ontem acertada do Luiz Castro. Porque ele podia jogar com o Lucas Fernandes, que é mais um armador, né, tal, ali um jogador com mais poder de criação. O Tietê, o que ele está correndo de novo, né, tá lembrando os melhores momentos dele, né? Tem também um cara que teve altos e baixos na carreira. Então é um time que está azeitado para esse modelo de jogo. Né? Então quando eu falei que o Botafogo é matreiro, é ardiloso, é traiçoeiro, é perigoso, é uma coisa positiva. É a característica dessa equipe, é como ela conseguiu se transformar num time competitivo, que hoje o Botafogo... Tem jogo contra a LDU na Sul-Americana agora, jogo importante. O Botafogo precisa ganhar para ser líder, né? Não, mas o Botafogo já... Aí que tá, o ano passado, no Brasileiro, o Botafogo sofria nos jogos em casa quando ele tinha que propor o jogo. Se você falar, agora o Botafogo vai ganhar. Tá jogando em casa com um time que não tá muito bem cotado, tal, o Botafogo vai amassar. Aí ele tinha dificuldade. Mas quando ele pegava adversários de grande porte, sobretudo fora de casa, quando se jogava desse jeito mais reativo, velocidade no contra-ataque, na transição e tal, ele conseguia resultados expressivos. Né? Então, o Luiz Castro, acho que no começo, ele tentou fazer o Botafogo jogar bem, jogar bonito, não sei o quê, e quebrou a cara. E aí depois ele foi remontando com a diretoria o elenco, já para a reta final do Brasil ano passado, quase vai para a Libertadores, faltou um pouquinho ali, poucos pontos. Bateu na trave para ir para a Libertadores, e agora eu acho que é um pouco da consolidação desse modelo, que não é o Botafogo lendário dos anos 60, entendeu? Aqueles times mágicos do Botafogo, mas é o que hoje muda o patamar desse time. Para quem achava que ia brigar contra o rebaixamento, vai brigar por vaga na Libertadores. E é interessante, Bubu, porque você pega um Fluminense e Fortaleza, o jogo de sábado, tem 2 modelos ali. Você pega o Botafogo, tem um modelo também diferente. Não é que, mas é só o modelo do Diniz está certo. Não, só o modelo de jogar. Não. O modelo do Castro se mostra muito competitivo, esse atual, para encarar o Flamengo de ontem. Não tem, então, muito essa coisa do... mas o Botafogo jogando assim, ou reativo, como queiram chamar. O Botafogo, para mim, é um time que hoje compete muito. Em primeiro lugar, nesse brasileiro, você tem que competir. O Botafogo compete. Ele vai competir contra o Flamengo, contra o Curitiba, contra o Cuiabá, contra o Palmeiras. Ele vai competir. E acho que esse Campeonato Brasileiro vai ter um traço disso. Acho que a gente vai ver uma diferença menor. Algo mais achatado ali entre os times da prateleira de cima e os times da prateleira de baixo. O Botafogo ele tem competitividade, ele tem um modelo de jogo que ele sabe o que ele quer quando ele entra em campo. Não é que ele entrou ontem e ficou fechadinho esperando só ali, sabe, trancou o portão para ficar escapando em velocidade. Não.
Ele tinha ontem uma ideia de como se defender, quando ele coloca ali o Tietchan com o Danilo Barbosa no meio, ele complica o meio de campo, o funcionamento do meio de campo do Flamengo, que acaba perdendo o Gerson em cima da hora, faz uma diferença. O Gerson vinha dando um volume, uma circulação ali para esse Flamengo, ele sai. O Castro começa ali com o Tietchan e com o Danilo Barbosa, ele ocupa esse meio de campo, ele dificulta a circulação. O Flamengo uma circulação lenta, parece que a bola batia de um lado para o outro, não sabia como penetrar. Então tinha uma defesa bem armada. E o Tiquinho lá na frente, com o Júnior, com o Vitor Sá, a bola escapada não era um bico para frente para ver o que dava. Você sabia onde o PR procurava o Tiquinho. Isso. A ultrapassagem ela acontecia de maneira natural. A bola do gol do Tietchan tem quase que uma atrapalhada ali nos zagueiros do Flamengo, os defensores quase batem a cabeça, o Tietchan passa. Mas como o Tietchan passa e como o Tiquinho já se posiciona, então assim, não é por acaso que as coisas acontecem por ali. Os movimentos começam a ficar, sabe, mais coordenados. Então assim, tem um trabalho ali no Botafogo. O Botafogo não ganha por acaso porque é clássico, qualquer um pode vencer. O Botafogo entendeu muito melhor o que era o jogo ontem. O Flamengo ainda vai bater um pouquinho de cabeça, não acho que está tudo perdido, tem que tacar pedra no Sampaoli. Não. Sampaoli ainda vai pegar algumas coisas. Essa transição defensiva do Flamengo ela é problemática desde muito tempo. Então, Bola assim, aérea. Ele vai, o Sampaoli, historicamente, ele tem problemas na hora de equilibrar o seu time do ponto de vista defensivo. Mas ele já pega um time que era problemático do ponto de vista defensivo. E ontem, quanto mais ele avança, quanto mais ele quer a bola saindo dos pés do zagueiro, quanto mais ele quer esses zagueiros avançados, consequentemente puxa o Santos, né, naquelas imagens que a gente fez ali do primeiro tempo, Santos muito avançado, quase que o Tiquinho faz um gol assim. Quanto mais ele puxa, mais ele vai ter que administrar essa transição que já era problemática. O Botafogo identificou o espaço ali, tá todo mundo olhando. Ó. Bota pra correr, Tiquinho na referência, os dois passando, uma hora vai dar bom aquilo ali. O Maringá fez 4 gols no Flamengo. O time da Série D, o Maringá, o placar agregado foi 8-4. Você pensar que o Maringá fez 4 gols no Flamengo, por que o outro não pode fazer? Bueno, eu prefiro. O primeiro jogo, o time tava, mal tinha treinador. Segundo jogo, aquele clima de festa. Eu acho que você tem razão com relação à defesa do Flamengo, mas eu prefiro pontuar os 2 jogos que ele fez pelo Campeonato Brasileiro. 2 gols sofridos contra o Inter, 3 gols sofridos contra o Botafogo. Então são 5 gols sofridos. Tomou um gol do Botafogo quando o Botafogo estava com 1 a menos. Exatamente. Em jogos mais pesados. Tá? Eu prefiro até pegar esse recorte aí. Já que eles... Aliás, nós temos uma peça aí nessa defesa que... Vou falar, ontem o torcedor pegou no pé, vaiou e tal. O torcedor está participando? Coisas que é inexplicável. Mas assim, eu vou tentar. Primeiro, ajuda aí. O Marinho, ele colocou o Marinho, né, no segundo tempo como um ala pelo lado direito, né? Mas ele tentando muito a questão do pé invertido, né? O Marinho pega aqui, pé invertido, joga a bola lá na área por conta do posicionamento do Botafogo que não deixava espaços para jogar. Então, todo mundo na área, tanto que o gol do Léo foi muito isso, né? Toca para trás, o cruzamento, né, o lado oposto. É uma tentativa. O Davi Luiz, sinceramente, eu não consigo entender. Não consigo entender. Ontem ficou muito claro essa dificuldade. Eu não sei porque não sei se o Rodrigo Caio está machucado. Não sei, estava na reserva. Ontem o banco tinha o Rodrigo Caio e o Pablo. Eu não sei, sinceramente eu não sei. Eu acho que o Davi Luiz, eu falei ontem no Sport Center, volto a falar, Davi Luiz para mim, nas questões táticas, vem sendo uma coisa assim que me decepciona muito, porque ele, pela carreira que teve na Europa, poderia se posicionar melhor, alguns movimentos de base ele poderia ter feito melhor, fazer melhor. Sabe o que eu acho? Sabe eu acho por que da escolha? Eu acho que a gente está um pouco até alinhado nessa, porque eu e Zé, a gente fala há algum tempo que a gente não entende o status, a titularidade e a sequência do Davi Luiz, porque para mim ele não entregou bola no Flamengo. Um jogo ou outro, uma fase ou outra, um início ali. Mas eu acho que o que o São Paulo tem fresco na memória é que o Davi pode fazer o que ele quer, que é um cara de construção, um zagueiro de um passe um pouco... Ele tem essa coisa na memória, só que ele vai começar a ver com jogos que não está dando. O Davi não está entregando isso. O Davi, por muitas vezes, eu acho ele um pouco perdido no sistema. Ele deixa espaço, ele se desloca muito o que acontece e deixa o buraco. E o Davi tem um problema na transição. O Davi correndo para trás, ele está sempre correndo um pouco mais porque saiu atrasado, porque o jogador já se deslocou um pouco na frente dele. Né? Tá mal. Ele está mal posicionado para construir, que eu acho que é o que o São Paulo espera dele, por isso escala, e ele já vem mal posicionado para a transição. Eu acho que só isso pode explicar a ideia de São Paulo. Eu tenho o Davi Luiz no elenco, ele pode ser esse cara que vai me entregar isso. Por característica, mas ele não está entregando. Eu acho até, o Rodrigo Caio, acho que é até melhor na questão de velocidade, cobertura, o senso de cobertura melhor. Né? Então, no meu caso, na minha visão, o Rodrigo Caio deveria jogar. O Cebolinha, eu acho que agora o Cebolinha está com aquela ânsia de querer mostrar serviço, né? Então ele pega a bola e ele quer resolver o jogo. É natural, porque o ano passado ele não jogou,
No ano passado ele não conseguiu demonstrar aquilo que se esperava dele, esse ano ele está tentando, pelo menos ele está tentando. Jogadas individuais, é um pouco fominha, muito por conta disso, eu acho. A ansiedade de querer resolver as situações e mostrar para as pessoas, né? Dar resposta às pessoas que estavam esperando em relação à sua Aí a sombra está crescendo, né? O Bruno Henrique. O Bruno Henrique está voltando. Ontem... Desse jeito ele vai perder a vaga pro Bruno Henrique. Rapidinho. Sim, mas... Rapidinho. Mas é difícil de você projetar alguma coisa na cabeça do Sampaoli. Ontem saiu o Gerson, naturalmente, é o Everton Ribeiro. Mas o Everton não sabia se estava bem fisicamente ou não. Então tá bom, Matheus, vem cá. Matheus França. Eu também iria com o joga. Matheus. Entendeu? Faz o simples. Por isso que é difícil de Ou então você se o Everton entender. não te dá a minutagem inteira, você não começa com ele? Lógico. Saca Então, no intervalo? lógico, Veja quando ele entrou, como mudou o jogo. Porque depois é fácil falar, porque mas assim, faltou ali. Foi um Não, mas inferno quando o Everton Ribeiro Mas é entrou. assim, eu sou da seguinte opinião, pelo menos eu penso dessa forma. Se eu tenho um jogador que pode jogar 45 minutos, porque ele está com uma Começo, dor no cidade joelho, início. eu coloco logo de cara. Porque se eu precisar desse jogador no segundo tempo, é porque ou eu estou perdendo ou eu preciso mudar a cara do jogo. Quando o Everton Ribeiro entra, quanto estava o jogo? Tava 2-0. 2-1. 2-1. 2-1. Mas como é que estava o jogo? Precisava fazer o quê? Não, o Flamengo não tinha criação. O Flamengo você tinha precisa- Maia Vidal, Ayrton como Acabou, meia não mais tinha quinta. ninguém. Até o Tá, Gabigol só- tava voltando para criar alguma Aí coisa. você coloca um jogador que está 2-1 na sua cabeça, o jogador o que precisa? Pô, eu preciso acelerar o ritmo. Então, assim, aquela preocupação toda de, não, só joga 45 minutos, você coloca muito mais em risco o jogador tendo que acelerar o processo de adaptação à velocidade do jogo do que quando você começa com o jogador desde do início, desde o primeiro minuto. Então, são algumas coisas, eu penso dessa forma. Se eu tenho um jogador bom e vai me resolver, ele vai jogar os primeiros 45 minutos. Porque depois, se resolve o jogo 2-0 no primeiro tempo, 2-1 ou 3-1, no segundo tempo é muito mais fácil eu chamar o Vidal. Vem cá, Vidal, fecha aqui o meio-campo, se posiciona aqui melhor, ou senão, Matheus França, velocidade para cima dos caras do Botafogo. Você tem essas opções, né? O Everton Eu acho Ribeiro que entrou com 2-0, Pedrão. Ele entrou no intervalo. O intervalo estava... 2-0. O gol foi no início o gol do foi no segundo começo do segundo tempo. tempo, o Everton O Ribeiro gol já do final estava em campo. é do Botafogo. Sim. Entendeu? Então, assim, Em 3 minutos ele cria 2 chances para Gabriel. Exatamente. Eu, particularmente, eu colocaria. Por isso que eu respondendo ao Juan, é difícil, Juan. É difícil, porque ninguém sabe o que passa na cabeça desse senhor aí. Então tá aí, nação. Vamos ver o que vai acontecer na partida contra o Racing. Se inscreva no canal, deixa o like e deixa a sua análise também. Sua análise é importante pra gente poder debater aqui nos comentários e saber ver o que o Flamengo precisa mudar para poder sair dessa situação, né? Já são praticamente 2 derrotas no Campeonato Brasileiro, uma contra o Inter e agora contra o Botafogo. O Flamengo tem apenas 3 pontos em 3 jogos e precisa recuperar isso, precisa recuperar. O Guardiola uma vez falou, né, que nas primeiras 10 rodadas a pessoa, o time, né, a equipe, o clube pode perder o campeonato. Complicado. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.